Gilmar Mendes, entende que prisão de Lula foi um tiro no pé da imprensa e judiciário. Nós criamos um mártir, diz Gilmar Mendes sobre Lula. O ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes disse na tarde desta quarta-feira, 29 de agosto de 2018, que a imprensa e o judiciário contribuem para o que chamou de vitrinização do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sem noção vocês jornalistas, sem noção nós, juízes e promotores, disse. O magistrado afirmou que quando o petista estava solto aparecia com cerca de 25% das intenções de voto nas pesquisas eleitorais. E hoje, preso em Curitiba, aparece com cerca de 40%. Quando você coloca Lula com 40% ou ganhando no primeiro turno, você está dizendo assim, banana para a lei da ficha limpa, afirmou. Pela lei da ficha limpa, condenados em segunda instância por órgão colegiado estão inelegíveis. Ainda assim, Lula pediu o registro de candidatura a presidente ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e, até que a Corte decida sobre, segue como postulante ao Planalto. Gilmar levantou a discussão ao ser questionado sobre se réu em ação penal pode assumir a presidência da República. O ministro disse não haver impedimento constitucional para isso e que qualquer entendimento diferente é um devaneio. O magistrado questionou ainda: quem é que passa pela administração sem um processo? O ministro entende que a judicialização da política gera insegurança, ao dizer que qualquer candidatura e governo pode ser questionado no judiciário. Nós criamos um mártir aqui sobre Lula e agora estamos querendo produzir mais. Tem mais o Bolsonaro, tem mais o Alckmin, daqui a pouco o Amoedo, afirmou. Porque isso importa. O Supremo ainda não pacificou o entendimento sobre se candidato ao Planalto réu pode assumir o cargo. Em 2016, a Corte decidiu que réus na linha de substituição do presidente não podem assumir a presidência. O entendimento foi fixado em julgamento envolvendo o então presidente do Senado Renan Calheiros, MDBL. Isso ainda está em aberto. Nós assentamos que quem tem renúncia recebida, no caso do Renan Calheiros, que não pode substituir. Aí fica a indagação no ar. Pode ser eleito e tomar posse? Disse o ministro Marco Aurélio. O presidente da República, quando recebida a denúncia pelo Supremo ou impedimento na Câmara, é afastado. Agora, Bolsonaro já é réu, completou. A possibilidade de réu tomar posse como presidente da República envolve interpretação constitucional e não tem relação com a lei da ficha limpa. Aí fica a indagação no ar. Pode ser eleito e tomar posse? Disse o ministro Marco Aurélio. O presidente da República, quando recebida a denúncia pelo Supremo ou impedimento na Câmara, é afastado. Agora, Bolsonaro já é réu, completou. A possibilidade de réu tomar posse como presidente da República envolve interpretação constitucional e não tem relação com a lei da ficha limpa. Citado por Bolsonaro na Globo, seminário LGBT infantil nunca ocorreu. Um dos momentos mais controversos da participação do presidenciável Jair Bolsonaro no Jornal Nacional, na terça-feira, 28, as opiniões do candidato do PSL a respeito de questões de sexualidade e gênero no Brasil estão baseadas em ao menos duas informações erradas. A primeira, sobre um suposto seminário LGBT infantil que teria sido realizado na Câmara dos Deputados, o que não ocorreu. A segunda, sobre um livro que faria parte do projeto do governo federal Escola Sem Homofobia, chamado jocosamente de Kit Gay pelo presidenciável, mas que, na verdade, é um título internacional que não foi distribuído em escolas. Entre os dias 15 e 16 de maio de 2012, a Câmara promoveu a 9ª edição do Seminário LGBT, um evento periódico e com temática que muda a cada ano. Com o tema Infância e Sexualidade, o colóquio tratava do combate à violência contra crianças que não se encaixam em papéis tradicionais de gênero, como meninos que não jogam futebol ou meninas que não gostam de brincar de boneca. O lema era Todas as infâncias são esperança.
A gente sabe que tem muita criança que sofre violência doméstica terrível, são queimadas, são espancadas porque não se enquadram em papéis de gênero. Ou seja, aquele garoto que, com 6, 7 anos de idade, quer brincar de boneca e os pais batem, afirmou à época o coordenador da Frente LGBT da Câmara, Jean Willis, PSOL-RJ. Tanto não se tratava de um seminário infantil que, em outras edições, os temas foram aspectos completamente diferentes da vida de pessoas LGBT. Neste ano, parlamentares e especialistas discutiram em 6 de junho. O tempo de nossas vidas, saúde, bem-estar, envelhecimento e morte na perspectiva da comunidade LGBT, tratando de políticas para gays, lésbicas e transexuais idosos. Em 2017, falaram sobre a necessidade de propostas em prol das pessoas transgêneras. Livro. Também durante a entrevista ao Jornal Nacional, Bolsonaro tentou exibir, mas foi impedido pelos apresentadores, um exemplo do livro Aparelho Sexual e CIA, da francesa Helena Brullier e do cartunista Zep, publicado no Brasil pela editora Companhia das Letras. Segundo o parlamentar, o livro fazia parte do material comprado pelo Ministério da Educação, MEC, para o programa Escola Sem Homofobia, o Kit Gay, nas palavras de Bolsonaro. O MEC nega que o livro tenha sido comprado pela pasta ou distribuído em escolas públicas. Ele também não consta do Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, nem do Programa Nacional Biblioteca da Escola, PB. O Ministério da Educação informa que o livro em questão é uma publicação da editora CIA das Letras e que a empresa responsável pelo título informa, em seu catálogo, que a obra já vendeu 1,5 milhão de exemplares em todo o mundo e foi publicada em 10 idiomas. O livro, de fato, foi adquirido pelo governo, mas pelo Ministério da Cultura, em 2011, dentro do programa Livro Aberto, que busca reduzir o número de cidades sem bibliotecas públicas, sem relação com as unidades localizadas dentro de escolas, que são responsabilidade da pasta da educação. Por meio de suas redes sociais, a editora afirmou que se orgulha da publicação e que, atualmente, a obra está fora de catálogo.